Olá, amigos da TV Cresce, eu sou o Carlos Rudney. Hoje, no nosso bate-papo semanal que nós temos aqui na TV Cresce, Canal 8, nós temos um entrevistado muito especial. Ele é CEO da Quadra Imobiliária. Nós teremos o prazer de conversar com ele sobre esse mercado primário. Você vai entender um pouquinho de como funciona esse mercado, qual tem sido as potencialidades dele para você que é um novo corretor de mercado, ou até mesmo para você que está operando já há muito tempo, mas que você gostaria de pelo menos entender um pouquinho mais de como está funcionando. O nosso entrevistado de hoje é o senhor Rogério Silva, ele que é CEO da Quadra Imob Soluções Imobiliárias. Primeiro, deixa eu lhe agradecer pela oportunidade de nos atendermos aqui nesta situação tão especial, que é um bate-papo sobre esse mercado imobiliário. Mas antes de tudo, eu gostaria de saber quem é Rogério. Ô Rudney, eu que tenho a agradecer a oportunidade de poder participar desse programa. O Rogério é um corretor de imóveis há 29 anos, precisamente há 29 anos, atuando no mercado imobiliário de Brasília. Fui diretor de algumas das maiores imobiliárias do segmento de lançamentos aqui do Distrito Federal. Hoje sou um dos sócios da Quadra Imob. Nossa empresa é a sucessora de outras grandes empresas, a Royal, depois a Lopes Royal, e hoje Quadra Imob. E sempre atuando no mercado primário, mercado de lançamentos. Já realizamos mais de 540 lançamentos ao longo da nossa história. Atuamos nos 3 segmentos, no segmento de alto padrão, no médio padrão e também no segmento econômico. Chegamos a ter quase 1.000 corretores, 980 corretores, em meados de 2011. Hoje a nossa empresa tem 250 corretores associados. E a gente tem muito orgulho de participar do crescimento, do desenvolvimento dessa cidade. Vimos nascer alguns dos principais bairros que temos hoje, participamos ativamente das vendas do setor sudoeste quando começou, de Águas Claras, até hoje somos muito atuantes lá. O setor noroeste, desde o primeiro lançamento, desde as primeiras entregas, foram empreendimentos comercializados por nós. Rogério, eu queria aproveitar para perguntar para você, porque quem nos acompanha agora, muitos deles inclusive estão iniciando na função de corretor de imóveis. O que é mercado primário imobiliário? Como funciona isso? Eu, por exemplo, sou um corretor novo e quero, de repente, entrar nesse mercado. Como é que isso funciona? Para que as pessoas que estão nos assistindo neste momento possam entender como é que funciona esse mercado. Ok, a gente tem o costume, é uma praxe de diferenciar. O mercado primário é o mercado de lançamentos imobiliários. Ou seja, móveis na planta? Imóveis na planta também. Tudo que ainda é da construtora, eu digo também porque normalmente os lançamentos imobiliários eles são vendidos ainda na planta. Mas pode acontecer de ter algum empreendimento com algumas unidades à venda depois de pronto. Então, a gente continua chamando de lançamento. É o mercado primário, é aquilo que ainda não foi vendido, é o que ainda está na mão de quem construiu, de quem empreendeu, do incorporador. Esse é o mercado primário. O mercado secundário é o mercado de revenda. Em alguns estados, algumas capitais, esse mercado ele é chamado também de prontos ou de usados. Aqui em Brasília eu percebo que é comum a gente falar que é o mercado de revenda, é o mercado secundário. E aí não é o segmento de vendas, mas também, já que estamos falando aqui de possibilidades de atuação para o corretor de imóveis, por que não dizer também do mercado de locação? Então, assim, um corretor que está entrando na profissão, ou alguém que está pensando em se tornar corretor, é bom saber que tem essas possibilidades. O mercado primário de lançamentos imobiliários, o mercado secundário de revenda, o mercado de locação. Mas vamos falar especificamente do mercado primário, o mercado de lançamentos, que é a nossa especialidade. Que a Quadra trabalha. É a área de atuação, é a principal área de atuação da Quadra Imob. No mercado primário, no mercado de lançamentos, o corretor ele ainda tem a opção de escolher
trabalhar, por exemplo, numa imobiliária como a Quadra Imóvel, uma grande imobiliária de lançamentos. Ele pode escolher trabalhar numa house, numa equipe de vendas própria de construtora. Então, tem essas duas possibilidades. Assim como também no mercado de revenda tem possibilidades, né? No mercado de revenda o corretor pode trabalhar numa imobiliária, ele pode trabalhar também de forma autônoma, né? Carreira solo, né? Lá na locação é muito mais comum a gente encontrar os corretores trabalhando vinculados a alguma imobiliária. Então no mercado primário, nas imobiliárias de lançamentos, como é a nossa imobiliária, né, a gente costuma dizer que geralmente somos a porta de entrada de muitos profissionais no mercado. Né? Então, e por que isso acontece? É porque a estrutura de uma grande imobiliária ela permite o corretor que está começando, né, a se preparar, a se desenvolver, né, a conhecer melhor o mercado, melhor essa profissão. E tem também uma rede de apoio maior, porque numa imobiliária de lançamentos como é a nossa, geralmente o corretor ele tem o apoio do próprio gerente dele, é o gerente da equipe. Todos os produtos que a gente comercializa tem um coordenador de produto que também dá suporte para esses corretores. Então, além desse apoio, como eu disse agora há pouco, a questão do treinamento. Então, existe toda uma rotina de treinamento dentro de uma imobiliária de lançamento, como é a nossa, né, que vai capacitar o corretor para ele se desenvolver. Aí é bastante comum também o corretor, depois que ele conhece, que ele está preparado, e aí ele vai identificar, né, se é esse o segmento que ele quer atuar, se ele acha que tem perfil para trabalhar sozinho no mercado de revenda. Então, mas a porta de entrada, eu costumo dizer que o melhor caminho para quem quer começar é uma imobiliária de lançamento. Eu tenho acompanhado alguns trabalhos, Rogério, e a gente vê que, por exemplo, a operação nos Estados Unidos, as pessoas sempre se vislumbram com aquilo que é fora do nosso país, né? E eu vejo que o mercado, por exemplo, norte-americano, é um mercado que as pessoas operam sempre sobre o cabide de uma imobiliária, ou seja, de um broker, né? Ele passa a ter inicialmente um trabalho focado naquela situação, que eu acho que deve ter uma aprendizagem muito grande, ou pelo menos funcionar como uma âncora de sustentáculo para a atividade dele, para que depois de 2 anos ele possa, a partir daí, executar e passar a ser um broker, ou seja, e também construir, a partir dali, pessoas que poderão começar a trabalhar com ele. A importância de uma imobiliária dando subsídios para um profissional, ela é vista de que maneira pelo mercado imobiliário? Olha, é uma importância muito grande, né? Então, tanto aos olhos do incorporador, do construtor, do empreendedor que contrata a imobiliária para comercializar o empreendimento dele, como também aos olhos do próprio corretor, né, por essas razões que eu acabei de dizer, pelo treinamento, pelo suporte, e aí eu posso dizer também um pouquinho mais sobre a questão do material de apoio que a gente disponibiliza para esse corretor. E acho também que do ponto de vista do comprador, da sociedade como um todo. Por quê? Qual é essa importância, então? A imobiliária, para o incorporador, para quem contratou ela vai ter a garantia de que existe toda uma estrutura, né, de preparação de corretores, de treinamento, para que esse corretor ele comercialize aquilo que de fato vai ser entregue lá na frente depois. Porque a gente tem que lembrar, nós normalmente vendemos o produto ainda na planta, né, por vezes usando ali o material publicitário, quando muito temos uma unidade decorada, uma maquete, mas é algo que ainda não está pronto. O estudo do VGV. Isso, então assim, o corretor especificamente, né, ele precisa desse apoio da imobiliária, que vai disponibilizar todo o material, que vai treinar ele, que vai preparar. Então o construtor ele vai ter a garantia de que ninguém vai vender gato por lebre. O corretor, de fato, vai vender aquilo que a construtora vai dar conta de entregar daqui a algum tempo. Do ponto de vista do próprio corretor, a gente já falou, então o corretor, além de ser preparado, treinado, ele tem ali também todo um material de apoio para poder ajudar ele a fazer esse trabalho de convencimento com o cliente. E o cliente, por sua vez, ele vai ter a segurança de que está recebendo, de fato, todas as informações que ele precisa para tomar a decisão de compra dele. Então, é nesse ponto de vista.
Agora, você fez aí um adendo, um questionamento, que aí a gente pode dar um passo atrás da importância de uma imobiliária de lançamento para o incorporador, né? E aí é lá na origem, por vezes, né, é o corretor de imóveis que vai levar a oportunidade do terreno para o incorporador. E nesse momento do incorporador, ele decidir se vai comprar aquele terreno onde futuramente ele vai desenvolver um projeto, um memorial de incorporação e fazer o lançamento e construir um prédio, né, ele precisa de informações que normalmente só o corretor tem. Então o corretor sabe que naquele local o produto ideal é o de 1 quarto, é o de 2, é o de 3, se pode loja, se não pode. O corretor é quem vai dizer para o incorporador qual é o preço estimado de venda, qual é a velocidade de vendas que é possível se alcançar naquele empreendimento. E o incorporador vai juntar todas essas informações, colocar na viabilidade dele e alcançar o VGV, como você falou, para ele ver se vale a pena ele comprar aquele terreno por aquele preço que está sendo ofertado. Então veja a importância de um corretor de imóveis na incorporação. Ela começa lá na origem, na escolha do terreno, na definição do produto que vai ser feito naquele terreno, né, no desenvolvimento do projeto, os itens de lazer que a gente acredita que o mercado vai pedir para aquela região, para aquele tipo de produto. E aí, obviamente, é o nosso dia a dia, a estratégia de venda, o lançamento, a venda propriamente dita, os atendimentos, como a gente falou agora há pouco. Dentro das características que nós estamos vivendo no dia a dia, dentro da perspectiva da Quadra Imóveis, quais são os imóveis que neste momento estão tendo maior prospecção de venda e quais as regiões que neste momento estão sendo sondadas para, se é que se pode dizer comercialmente isso, né? Para que as pessoas também possam entender que há um exponencial de crescimento de uma determinada região, isso favorece diante do PDOT. Como é que vocês fazem a análise? Os imóveis de 1, de 2 quartos, de 3 quartos? Quais são as características desses imóveis que hoje têm agradado mais ao público da Quadra Imóveis, que vocês têm naturalmente um estudo de mercado? Sim, a gente tem um trabalho muito antigo de inteligência de mercado, né? A gente consegue acompanhar todos, 100% dos lançamentos que foram feitos no Distrito Federal nos últimos 30 anos, nós temos mapeado. Isso nos permite saber exatamente hoje quantas unidades tem disponíveis à venda nas mãos das construtoras em cada uma das regiões, quais são, de qual tipologia. Então a gente tem todos levando, por qual preço, qual é o prazo de entrega que ainda falta, qual o prazo de entrega de cada empreendimento. Então a gente tem tudo isso mapeado. E aí o que acontece, como você até já mencionou na tua pergunta, depende da região, né? Então eu vou dar alguns exemplos aqui para facilitar o entendimento. A gente tem em Brasília 3 segmentos muito bem definidos, né? O alto padrão, o médio padrão e o segmento econômico. O alto padrão para nós é tudo aquilo que está no plano piloto, né? Do Parque Sul para frente, Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste. E esse segmento de alto padrão foi o que andou mais pujante nos últimos anos. Hoje, por exemplo, a principal cidade que representa esse segmento de alto padrão é o setor noroeste, é onde tem mais oferta. Então, o que acontece hoje? No setor noroeste, a gente percebe que tem surgido mais lançamentos de unidades menores, né? Mais opções de apartamentos de 2 quartos. Mas é óbvio que, por ser um bairro de alto padrão, uma região muito bem localizada, né, os 4 quartos eles são o carro-chefe daquela cidade, né? Então, assim, varia de tempos para tempos, então muito em função da oferta. Tem muito 4 quartos, aí você observa que as construtoras começam a buscar outras tipologias, o 2 quartos, o 3 quartos. Né? Hoje a gente vê no setor noroeste empreendimentos mistos, né? Porque tem as quadras 700, por exemplo, as 500 e as 700 lá do setor noroeste. Então a gente observa o surgimento de mais empreendimentos com lojas embaixo e apartamentos em cima, né? E aí é normal, os apartamentos em cima das lojas eles tendem a ser apartamentos menores, apartamentos de 1 ou de 2 quartos mais compactos. Então assim, depende um pouco do momento que a cidade está vivendo, né, e da oferta que tem. Hoje tem muita oferta de 4 quartos, a gente observa que as construtoras estão tendenciosas a aprovar projetos de apartamentos menores no setor noroeste.
vou citar a principal cidade do segmento de médio padrão, que é Águas Claras. Né, já foi considerada aí na década passada o maior canteiro de obras das Américas, né, e de novo Águas Claras volta a ser a protagonista do mercado imobiliário de Brasília. Águas Claras hoje é a região que tem a maior quantidade de unidades em oferta nesse segmento primário, nos lançamentos imobiliários. São mais de 2.400 unidades em oferta. Passou o setor noroeste, que, como eu disse agora há pouco, nos últimos anos foi a principal representante do mercado imobiliário. Então, Águas Claras já é hoje a cidade que tem a maior quantidade de unidades em oferta. Aí dentro de Águas Claras, aí dá para a gente exemplificar de maneiras diferentes. Vai depender do terreno. Então, por exemplo, se você tem um terreno de frente para o parque ou um terreno numa quadra exclusivamente residencial, né, aquelas que não têm loja embaixo dos prédios, aí a vocação desse terreno com certeza vai ser para um apartamento maior, para um apartamento de 3 quartos mais confortável ou normalmente, que é o que tem acontecido, os apartamentos de 4 quartos. Aí vamos supor que o terreno é daqueles terrenos de rua, ali entre as avenidas e as avenidas principais, Araucárias ou Castanheiras e a Avenida Boulevard, aqueles terrenos que são mais próximos do metrô, naquelas ruas que os lotes são mais juntos, né, e que tem menos oferta de vaga para visitante, por exemplo. Aí não adianta que nesse tipo de terreno não cabe um 4 quartos grandão, porque não tem vaga para visitante, o comprador do 4 quartos, um ticket maior, uma renda maior, ele vai ser mais exigente, ele vai querer um lugar mais tranquilo, ele não vai querer loja embaixo. Então, nesses terrenos, a vocação vai ser o quê? O apartamento de 1 quarto, apartamento de 2 quartos, mais compacto. Né? Então, da mesma maneira, depende um pouco de como está a oferta. Hoje, em Águas Claras, a gente pode dizer que as tipologias de 1 e 2 quartos são as mais interessantes para lançamento, porque tem menos oferta, né, e é um mercado bem aquecido hoje. Rogério, mas aproveitando para esse gancho que você tá falando sobre Águas Claras, e aí às vezes me vem uma indagação sobre a questão de trânsito, movimentação, acesso, a saída nos horários de pico, às vezes dificulta um pouco, o inchaço que há normalmente em umas cidades que às vezes já tem um índice habitacional um pouco elevado. Eu pergunto a você sobre imóveis, por exemplo, com exponenciais que não estão praticamente nessa área de grandes mercados, como, por exemplo, o Plano Piloto, mas o Alphaville, por exemplo, que é criado, foi feito lá na DF-150 agora, por exemplo, e aí há um exponencial de crescimento para áreas que fogem do Plano Piloto para grandes investimentos, inclusive de áreas como, de repente, proprietários que querem ter um campo de golfe, alguém que quer ter uma área que possa caminhar no seu condomínio, mas com uma exigência mais focada para esse mercado, em outras áreas que não seja o Plano Piloto? Existe sim. A gente tem que estudar, né? Mas a gente tem que levar em consideração essa região sul, centro-sul do DF, que pega Águas Claras, Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Gama, é a região mais populosa do Distrito Federal. Né? Então, se a gente somar a população dessas principais cidades, se pegar Águas Claras, Taguatinga, Ceilândia e Samambaia, nós já vamos ter aí quase 40% da população do DF. Certo. Aí é lógico, é uma região adensada. No caso de Águas Claras, não adianta, assim, ainda tem algumas projeções, alguns lotes para serem construídos lá, né? E é certo que uma cidade que vai alcançar aí 250 mil pessoas morando para mais. O que não quer dizer, hoje os urbanistas, eles pregam que o adensamento ele é importante para as grandes cidades. Perfeito. Porque você consegue atender uma quantidade maior de pessoas com uma infraestrutura menor, localizada, de água, luz, águas pluviais, esgoto, etc. e tal. Aí, lógico, que o grande problema talvez seja a questão do transporte público, dos acessos viários e tudo mais. Então a gente acredita que com todas essas obras que esse governo atual tem feito nas vias do DF, vão amenizar, mas a gente sabe que para resolver mesmo é só se o transporte público fosse melhor. Bom, mas de qualquer maneira, para quem tem a condição, algumas coisas essa vida moderna hoje tem favorecido. Por exemplo, a gente sabe que
desde a pandemia, muita empresa, até mesmo órgãos públicos, não voltaram 100% no trabalho presencial, então isso ajuda. Eu penso que vai ser comum aqui em Brasília também, como em grandes capitais do mundo inteiro, ter horários diferentes de trabalho, porque afinal, não poderíamos numa empresa, a gente que é empresário, colocar uma parte do pessoal para chegar às 7 da manhã, outra parte chegar às 8, outra parte chegar às 9, e você conseguir distribuir um pouco disso. Outras coisas que podem e devem ser feitas, que é descentralizar o emprego. Por que todos os empregos precisam ser o plano piloto? Então você percebe hoje que já em Águas Claras, que a gente estava falando agora há pouco, já tem vários prédios comerciais, as empresas passam a ter a intenção de levar seus escritórios para as cidades satélites, primeiro porque vai dar mais qualidade de vida para os funcionários, então tudo isso vem acontecendo. Mas tem gente que quer um conforto ainda maior, e aí por isso a gente percebe aquela região da DF-140, do setor Tororó, né, ter uma quantidade grande de lançamentos de condomínios de uns tempos para cá. Então as pessoas estão dispostas a morar um pouco mais longe, mas morar com mais qualidade. Um pouco mais longe, mas morar numa casa. Um pouco mais longe, mas morar, de repente, num condomínio que tem, como você falou, uma estrutura de lazer, quem sabe até um campo de golfe, né? Então, assim, isso é uma tendência. Existe mercado para isso? Existe mercado. Ou seja, tem cliente para que queira comprar esse tipo de imóvel? Tanto tem que nos últimos 5 anos, todos os condomínios que foram lançados nessa região, né, do Tororó e da DF-140 foram sucessos de vendas, né? Tanto tem mercado, né, que a própria TerraCap, né, a gente até não concorda muito de ser ela, a TerraCap, a empreendedora, mas a TerraCap recentemente lançou também um condomínio chamado Aldeia ali naquela região, né? Então, assim, é uma região que deve se desenvolver bastante. E olha que a gente ainda nem está falando, né, Rudney, do que acontece em grandes capitais. Às vezes a gente começar a enxergar próximo daqui do DF lugares para uma segunda residência, como se fosse uma casa de campo. Talvez, quem sabe, isso vai acontecer naquela região ali do Corumbá 4, né? As pessoas começam a vislumbrar ter uma... mora num apartamento aqui, mas tem uma casa para passar o final de semana lá. Talvez isso pode vir a acontecer. Esse crescimento também pode acontecer para o lado norte, ou seja, aquela região de Sobradinho, Planaltina, indo para Formosa, onde tem também o Salto do Itiquira, uma série de outros lugares também que é muito próximo de Brasília. Quando a gente fala em questão de 80, 100 quilômetros, você está aqui a cerca de 1h30, você está numa segunda residência. Exato. Sem dúvida, pode ser. E, aliás, a gente tem que levar em consideração também, talvez um pouquinho mais longe, ali, algo de 200 a 250 quilômetros, a gente tem a Chapada, né? Então, que já é muito frequentada por pessoas de Brasília, né? Mas foi bom falar da saída norte, porque também, para o nosso mercado aqui, o nosso dia a dia, tem uma novidade muito próxima de acontecer, né? A região de Sobradinho, né, vai receber uma cidade nova ali, né, que é a cidade Urbitá. Projeto urbanístico sensacional, bem moderno, né, que traz conceitos das grandes capitais do mundo e que muito em breve vai fazer seus primeiros lançamentos. Então fica ali na região de Sobradinho, colado em Sobradinho, vindo sentido plano piloto, né? E uma coisa que já foi resolvida há algum tempo, ainda passou por melhorias de um tempo para cá, é uma questão do acesso viário, né? Você vê que aquela saída ali, eu penso que é a mais ela é mais bem... Até Sobradinho, depois de Sobradinho, ainda complica, né? Mas até Sobradinho, com aquele último viaduto que estão fazendo ali, concluindo na entrada do Sobradinho, a gente tem que admitir que a região mais bem privilegiada, servida de vias, de viadutos, né? Tanto que de Sobradinho para o plano piloto já não engarrafa mais, né? É verdade. Então, e muito em breve vai receber essa cidade. Eu não tenho os detalhes, mas eu já vi o projeto, um projeto muito bom. Mas então você que está nos acompanhando, já se prepare, porque o projeto Cidade Urbitá. Cidade Urbitá. Olha só que você que está agora aí já pensando em fazer investimentos na área do mercado imobiliário, já pode, de repente, começar a estudar a viabilidade de investir na região norte,
com esse projeto Urbitar, que é lá na região de Sobradinho. Mas eu queria também falar aqui sobre o mercado. Como é que nós estamos atuando nesse momento com questão de juros? Os juros que estão sendo operados neste momento têm favorecido a venda e principalmente a incorporação de novos empreendimentos? Rudney, pela própria natureza desse segmento, que a gente normalmente faz o lançamento, vende o imóvel ainda em construção e ele vai ficar pronto daqui a 2 anos, 2 anos e meio, normalmente não é no momento da compra, agora ainda em construção, que o cliente precisa assumir o financiamento com a construtora. Eu digo normalmente porque tem os casos dos créditos associativos, que acontece mais no segmento econômico, dá para a gente detalhar um pouco aqui. Então vamos lá. Sem dúvida alguma, essa taxa de juros nos patamares que a gente chegou atrapalhou demais, né? Então, o fato dela ter começado a diminuir já serviu, né, de estímulo, né, para os clientes voltarem a pensar em comprar, especialmente os investidores, porque todo mundo sabe que agora a médio e longo prazo, com a Selic reduzindo, as aplicações financeiras já não vão mais dar os retornos que vem dando até hoje ou deram até pouco tempo atrás. Então, a gente viu um início de retorno dos investidores para o mercado imobiliário. E para quem compra também em construção e que sabe que daqui a 2 anos que o imóvel vai ficar pronto e vai precisar assumir o financiamento para financiar o saldo devedor daquela época lá do Habite-se, né, para frente. Então essas pessoas já estão mais confortáveis de comprar, tanto que vimos um aumento na velocidade de vendas agora recentemente, porque afinal de contas todo mundo espera e a gente acredita sinceramente que vai acontecer, que daqui há 2 anos a Selic vai estar pela metade ou menos do que está hoje e, consequentemente, a taxa de juros do crédito imobiliário ela também vai estar menor. Não, a Selic diminuiu, a taxa de juros do crédito imobiliário diminuiu muito pouco. Temos sinalização de que agora na virada do mês, de outubro para novembro, um dos principais bancos aqui para a gente hoje, que é o BRB, deve já fazer uma primeira redução de taxa. Rogério, mas isso mesmo diante de um quadro internacional tão complicado como nós estamos vivendo, um quadro de guerras, um quadro inclusive porque nós somos regidos por um mercado também internacional, ou seja, a taxa de juros não é uma coisa que nós só podemos simplesmente reduzir e aumentar a inflação, ou seja, há uma preocupação nesse momento com o mercado externo, do que está acontecendo lá fora e do que isso também pode se refletir na taxa de juros do nosso mercado? Aí já não é... Nós somos... eu te pergunto porque eu não sei se tem alguma influência sobre isso. Sempre tem, né? Assim, eu prefiro aí nesse aspecto fazer o papel de corretor de imóveis. O corretor de imóveis ele é vendedor, vendedor tem que ser otimista, né? Sempre. Mas sem dúvida nenhuma, a gente percebe, né, entre os grandes incorporadores, nas entidades de classe do mercado imobiliário, dos incorporadores, dos construtores, nos sindicatos, que existe sim uma preocupação, porque afinal de contas, né, se em relação à guerra da Rússia na Ucrânia, era um problema por conta, né, da questão alimentar, do custo dos alimentos, que gera inflação no mundo todo. E que depende basicamente dos insumos que são produzidos lá e que abastecem o nosso mercado também, do agronegócio. Não só a produção de grãos que diminui lá, como os insumos, os fertilizantes, né, que vêm de lá e que aumenta o custo de produção aqui também. Isso faz, então, a inflação dos alimentos subir. Aí, quando a gente vê o que está acontecendo no Oriente Médio agora e com a expectativa do que pode acontecer, né, se houver um conflito generalizado ali e isso impactar na produção de petróleo, aí a gente sabe que a economia mundial ainda hoje ela é muito dependente do petróleo. O petróleo subindo, a inflação no mundo todo sobe. A inflação subindo no mundo todo, aqui no Brasil não vai ser diferente e o mecanismo de segurar a inflação ainda é a taxa de juros, né? Então é uma preocupação, mas a gente prefere ser otimista e acreditar que essas coisas vão se resolver e que a gente vai conseguir de alguma maneira ficar longe dessa confusão toda e seguir com o que está previsto, que é Selic diminuir, taxa de juros do crédito
taxa de juros do crédito imobiliário também diminuir e assim a gente permitir que mais pessoas tenham condições de compra. Bom, para que as pessoas que estão nos acompanhando agora por todo o Brasil, inclusive em outros estados, para você que é corretor que chegou no mercado imobiliário agora e gostaria de, inclusive, de ter uma participação mais efetiva dentro da Quadra Imob Soluções Imobiliárias, como é que as pessoas podem entrar em contato? Por exemplo, um corretor que agora acabou de se formar, na semana passada nós tivemos uma formação aí de novos corretores e o Cresce está sempre trabalhando na formação de novos profissionais. Como é que as pessoas que de repente querem entrar em contato com a Imob, elas podem colocar à sua disposição os trabalhos que elas querem oferecer ou até mesmo uma troca de aprendizados com a Quadra Imobiliária? Ok, a gente, como eu disse no início, né, a gente tem muito orgulho e a gente acredita que é um papel até social nosso ajudar na formação de novos corretores. A pessoa que tem interesse em se tornar corretor pode nos procurar através do nosso site quadraimob.com.br ou nas redes sociais, no Instagram e o Facebook. Né? Hoje nós temos 2 sedes, né? A sede do Plano Piloto, uma sede em Águas Claras. Nós temos diretorias, 2 diretorias, nós temos várias equipes, são gerentes de vendas que fazem esse primeiro contato. Então, o profissional ou a pessoa que quer se tornar corretor nos procurando, a gente vai, através de um dos nossos gerentes, né, explicar como funciona a profissão, como que as coisas funcionam na nossa empresa e a gente vai orientar o passo a passo. O primeiro passo para quem está começando é se inscrever numa escola que tem curso de técnico em transações imobiliárias, né? Chamado TTI. O TTI. É necessário aguardar um tempo, fazer ali algumas primeiras provas para poder depois vir aqui ao Cresce, né, e solicitar a inscrição de estagiário. E a gente dá todo o suporte, a gente assiste o corretor nesse estágio obrigatório dentro do nosso escritório. Então, enquanto ele for um estagiário, a gente vai incluir ele nos treinamentos, né? Ele vai assistir atendimentos de gerentes, de outros corretores, né? Participar das atividades da empresa para ver como é que funciona, né? E tão logo ele vença o período de estágio dele, ele já requer aqui a inscrição definitiva dele e ele passa a ser um dos nossos corretores efetivos lá. A gente chama de corretores associados, né? Hoje a Quadra Imob tem mais de 250 corretores associados, né? Temos os parceiros de mercado também, todos devidamente inscritos. Os nossos gerentes são bastante experientes nesse segmento, já acostumados aí com o mercado há muito tempo. E vai ser uma honra receber esses novos profissionais aí e ajudá-los a iniciarem essa profissão, que é uma profissão tão gratificante. Pois é, e eu aproveitando neste momento, inclusive eu gostaria de fazer para você uma pergunta muito especial nesse sentido. Para o cidadão que quer fazer um investimento imobiliário ainda do imóvel na planta, eu gostaria de saber se a Quadra Imob, eu como um cidadão comum, posso ter uma consultoria de vocês, eu tenho uma determinada reserva financeira e eu gostaria muito de saber se essa reserva é melhor eu investir em algumas ações ou se eu posso utilizar essa reserva como cidadão para fazer um investimento numa projeção que a Quadra Imob está fazendo. Se vocês lá prestariam essa consultoria ao cidadão que tem uma reserva financeira, mas que quer saber qual a melhor aplicabilidade desse dinheiro? Perfeito. A gente tem profissionais preparados para prestar essa consultoria, né? O nosso grupo ele tem inclusive uma empresa de crédito, né? A Quadra Cred, que assessora os clientes que precisam buscar também o crédito. Mas a respeito disso, um investidor, uma pessoa que tem aí um recurso investido e quer diversificar esse investimento ou já está prevendo que a rentabilidade das aplicações financeiras a médio e longo prazo não vão ser tão boas, né, a gente pode sim orientar. E aí, em se tratando de investimento imobiliário, é interessante, Rudney, porque tem gente que acha que não, para investir em imóvel tem que ser obrigatoriamente num imóvel comercial. Não necessariamente. Para investir em imóvel tem que ser num apartamento de 1 quarto. Não necessariamente, né? Da mesma forma que depende da região. Então, tem hora que a gente observa uma oportunidade lá em Samambaia.
às vezes no próprio Noroeste, que eu citei aqui como sendo a principal representante do alto padrão. Então, vai depender muito do momento do produto, da oportunidade que tem ali. Então, vamos lá, o investidor, ele compra um imóvel na planta como opção de investimento se ele perceber que está numa região ou é uma tipologia que tem uma perspectiva boa de valorização. Então, ele ganha dinheiro com a valorização do imóvel. Pode ser que esse imóvel continue na carteira dele para depois ele buscar obter renda com aluguel. E às vezes ele já vai partir para um imóvel pronto, um imóvel que vai gerar renda de aluguel para ele de imediato, né? E aí é a hora de fazer aquela clássica conta da rentabilidade, né? Coloquei quanto que esse imóvel vai me gerar de aluguel, qual é o percentual de rentabilidade. É sempre bom a gente alertar que não dá para olhar o imóvel apenas do ponto de vista da rentabilidade do aluguel. Você tem que somar o que ele representa de aluguel todo mês, né, mais a valorização dele. Então, se você falar hoje assim, mas eu vou comprar um imóvel e vou obter apenas 0,5% ao mês de rentabilidade com aluguel, isso vai dar 6% ao ano. Lá no banco eu estou conseguindo 10%, 11%. Então, não é um bom negócio? Não. Não tem região alguma do Distrito Federal que não valorize por ano mais do que 8%, 10%. Então, se você somar o que ele vai valorizar mais o que ele vai gerar de rentabilidade, normalmente o imóvel vai ser melhor opção de investimento do que uma aplicação financeira. E só para concluir, às vezes acontece, como aconteceu em Águas Claras, o imóvel em Águas Claras subiu simplesmente 100% de 4 anos para cá. Então, isso dá 25% ao ano em média. Então, há 4 anos atrás, um pouco mais talvez, né, o preço de metro quadrado em Águas Claras era no máximo R$ 5.500. Hoje está mais de 10. Então isso acontece. O enquadramento dessa situação, Rogério, é saber comprar na hora certa e saber vender também na hora certa, porque, por exemplo, nessa supervalorização que houve do mercado de Águas Claras, aquele cara que resolveu vender esse imóvel para adquirir 2 outros em uma outra região com possibilidade de valorização, talvez tenha sido um bom investimento também, então? Sim, sem dúvida. Eu acho que tão importante quanto saber a hora e o local de comprar é também saber a hora de trocar, de vender, né? Então, vou citar alguns exemplos, né? Aqui no plano piloto, a gente teve há anos atrás, né? A gente considerava anos atrás alguns prédios como sendo os melhores prédios corporativos. Passou um tempo, percebeu-se que ele pode até ser muito bom, mas aquele prédio não tem vaga rotativa e o mercado já não aceitava mais um prédio comercial sem vaga rotativa. Então, o investidor ele tem que saber a hora de pular fora também. Então, poxa, está na hora de trocar, o prédio ficou velho. Vou citar outros exemplos, lojas aqui no plano piloto. A gente sabe que determinadas quadras, em algum momento lá atrás, eram super cobiçadas. O preço de venda era alto, o aluguel também. Mas em algum momento isso mudou. Então, você tem que saber a hora de trocar o seu investimento. Ou simplesmente porque eu tenho um amigo, inclusive, ele sempre gostou de investir lá atrás nas kitnets. Era normal, lembra? Na época, há 10, 15 anos atrás, as kitnets eram as principais opções para investimento. Foi passando o tempo, e ele percebeu que, poxa, eu tenho que trocar. Os prédios foram ficando velhos, as pessoas já não queriam mais a kitnet como opção de moradia, porque tudo bem, é muito próximo, mas não tem área de lazer nenhuma. Então começaram a surgir alguns empreendimentos, setor Parque Sul, que tem o apartamento do mesmo tamanho, mas já não é uma kitnet, é um apartamento de 1 quarto e tem lazer. Então, por que não trocar o investimento? Tem que saber a hora também de fazer a troca do investimento. Ou seja, a vida é um constante aprendizado, até no mercado imobiliário, né? Sim. Ou seja, essas pessoas que estão aí passando por esse processo agora de entendimento do que são essas áreas, é muito importante. Como é enriquecedor um bate-papo como esse, Rogério? E aí eu aproveito você para tomar um pouquinho de água aí, porque eu sei que a água é o elixir da vida. Se não houvesse água, não existiria vida. E agora eu gostaria de aproveitar para perguntar para você se nessa nova estrutura que o mercado primário apresenta, tem as novas tecnologias, chamados carros elétricos. A previsibilidade de vagas
para que o carro elétrico possa ter o abastecimento no próprio prédio ou nas proximidades? Como é que vocês estão trabalhando e lidando com isso, inclusive com a sustentabilidade, que é o chamado energia solar? O que é que vocês estão fazendo nesse momento, trazendo inclusive novas condições de sustentabilidade para as moradias? Pois bem, começando pelos carros elétricos, né? Hoje, se uma construtora fizer um lançamento e não colocar no condomínio a previsão de ter pelo menos vagas ou algumas poucas vagas comuns para recarga de carro elétrico, ela já está errada. E aí eu vou mais longe. Nos empreendimentos de mais alto padrão, essa preparação está vindo por apartamento, ou seja, no Noroeste, os principais empreendimentos têm preparação para recarga de carro elétrico em pelo menos uma vaga de cada apartamento. E aí, recentemente, nós lançamos um empreendimento lá em Samambaia, não tem para cada apartamento, mas tem vagas do condomínio, salvo engano, 3 ou 4 vagas para o condomínio, que são vagas comuns, né, que elas vão ser usadas só para recarga de carro elétrico. Então, é uma preocupação hoje sobre esse aspecto. Realmente, a gente percebe que as construtoras estão tomando bastante cuidado. Agora, outros aspectos de sustentabilidade, né, não tem muito tempo, mas os primeiros prédios já com projetos adequados a essa nova norma, que é a nova norma de desempenho, né, já foram entregues. Então, muita coisa já melhorou. Hoje a gente pode dizer, Rudney, que os prédios entregues hoje, ou que serão entregues aí nos próximos anos, eles têm muito mais tecnologia do que os que foram entregues há 5, 10 anos atrás, porque essa norma exige, inclusive. Então, eu estou dizendo questões que não necessariamente são de tecnologia ou de sustentabilidade, mas que trazem mais qualidade. Tem tecnologia que traz qualidade para quem vai morar. As questões térmico, lumínico e acústico, né? Então, hoje as construtoras são obrigadas, ainda no momento de projeto, né, verificar se aquele projeto ele está contemplando, ele está garantindo condições mínimas de ruído ou de tratamento acústico, melhor dizendo. Então, hoje a gente percebe que no projeto já se faz estudo de barulho na região e, às vezes, uma esquadria ela é escolhida em função da região que o prédio está. Então, se o prédio está num lugar de mais ruído, às margens de uma pista muito movimentada, uma rodovia, de um posto de gasolina, né, alguma coisa, então ele vai exigir uma esquadria especial para poder garantir um conforto acústico no apartamento. Aí, da mesma forma, as questões internas, entre lajes, no último piso, se tem uma área de lazer em cima, uma piscina. Então, tudo isso já é pensado e tem tecnologia sendo usada para garantir esse conforto, né? A parte lumínica também, as construtoras têm que garantir que todos os cômodos tenham uma iluminação natural mínima. Então, as coisas já evoluíram bastante. Não são todos os lugares que é possível conseguir colocar um sistema de geração de energia solar, mas já tem alguns edifícios que conseguem gerar energia para pelo menos atender as áreas comuns, né? Outros cuidados com relação a reuso de água para poder aguar. Coleta seletiva, isso já há bastante tempo. Hoje em dia é normal, todas as construtoras já entregam nas áreas comuns lâmpadas de LED, os vasos sanitários, tanto das áreas comuns quanto privativas, com dupla vazão para economizar água, as torneiras também com um sistema de economizador de água e daí por diante. Ou seja, nós estamos trabalhando para entrarmos nesse processo e nos adequarmos sempre, né? Porque o mundo está sempre em constante mudança, e aí novos atributos, novas situações vão sempre surgindo, como é dentro do agronegócio a chamada agricultura regenerativa, né? Que hoje quem não cuida da terra provavelmente não estará dentro dos rastros da sustentabilidade, isso vai dificultar bastante. Rogério, eu queria aproveitar para perguntar também sobre esse seu mercado, algo que eventualmente você gostaria de salientar, que é uma característica da Quadra Imóvel,
que você gostaria de trazer a público para as pessoas, não só desse trabalho fascinante que faz, porque você me falou que exerce há 29 anos essa profissão, o que me parece que é uma característica, enquanto muitas pessoas procuram às vezes, eu vou fazer o curso de TTI, porque se não der certo isso, eu vou ser corretor de imóveis. E eu noto que algumas pessoas têm uma paixão tão especial por relacionamentos, por construir pontes, por criar situações que a função de corretor de imóveis ele não sente nunca que está trabalhando. Ele sente sempre que está fazendo uma nova oportunidade de amizades e, consequentemente, a partir dali, surgindo uma oportunidade de negócio. E você me parece ser uma dessas pessoas que tem verdadeiro prazer no relacionamento. Qual o conselho que você dá àqueles que estão chegando, àqueles que eventualmente perderam o time ou perderam o sentido, porque cada corretor tem uma característica, cada corretora tem uma característica. Quem avalia dentro da quadra Imob a característica a ser explorada do corretor? Bacana. Ô Rudney, você falando aí, né, dos 29 anos Você voltou lá na primeira venda. E aí você também falou que tem muita gente que entra na profissão por falta de opção, né? E aí não foi o meu caso, porque eu vou contar rapidamente. Eu comecei como corretor de imóveis, eu tinha pouco mais de 18 anos, né? Talvez ali um pouco por acaso, sim, a convite de um tio, mas logo eu me apaixonei pela profissão e eu já fazia o curso de administração de empresas. Com 21 anos eu estava formado e já na minha segunda faculdade, a de Direito. Com 26 anos eu já era formado em administração e direito. E eu escutei demais, porque você imagina, se hoje em dia a gente ainda encontra, bem menos, mas a gente ainda encontra pessoas falarem de forma pejorativa da profissão de corretor de imóveis, imagina há quase 30 anos atrás. Então eu escutei de parentes próximos dizer assim, mas Rogério, você é tão inteligente, já com 2 cursos superiores, por que você não faz um concurso? Né? Por que você não arruma uma profissão de verdade? Né? E eu nunca considerei outra profissão, porque o que me fascina até hoje, ainda que hoje eu estou diretor, eu estou sócio de uma empresa, mas eu sou corretor de imóveis, e quando eu me apresento, eu poderia me apresentar como administrador de empresas ou como advogado, mas eu me apresento como corretor de imóveis, porque é o que eu gosto de fazer, é o que me traz satisfação. E o que me fascina nessa profissão é que aqui o céu é o limite. Você vai ganhar tanto quanto você quiser ganhar. Você vai ganhar o tanto quanto você se esforçar para ganhar. Então, isso que é o fascinante da profissão do corretor de imóveis, né? Então, a mensagem que eu deixo para quem está pensando em mudar de profissão ou começar numa profissão nova, ou para quem já está e ainda não se achou, né, é que essa profissão ela tem várias possibilidades, como a gente falou no início. Né? Você precisa identificar o teu perfil, o que te agrada mais, aonde você se sente melhor dentro dessa profissão, porque com certeza vai ter uma forma, uma maneira, uma área de atuação que você vai se sobressair. Então, como que lá na quadra Imob a gente tenta ajudar os profissionais nesse sentido, né? Então, o profissional ele chega e ele precisa conhecer o mercado. Existem coisas que valem para qualquer segmento, né? Então, aquelas técnicas básicas de prospecção de clientes, a gente pode falar um pouco sobre isso, de atendimento, de fechamento, tudo isso é muito comum para qualquer área onde você esteja atuando. Perfeito. E aí, daqui a pouco, você vai identificar onde que, dentro da área de lançamento, poxa, eu levo mais jeito para vender em stand de vendas. Né? O meu negócio é tete a tete, eu estou pronto, o cliente chega no stand, eu vou recepcionar ele, eu vou encantar ele, eu vou conduzir ele para o fechamento. Tem corretor
que já prefere o digital, né? Eu sou bom em prospectar cliente ali no digital, eu sei fazer vídeo, eu falo bem, o cliente me procura, né? Então, quando eu vou atender o cliente, eu já estou mais à vontade, porque eu prospectei ele lá atrás, ou é ligação, telemarketing, enfim. Você vai identificar dentro da área que você está atuando qual é a sua afinidade, onde você se sente melhor. E aí, seja para você escolher a sua área de atuação, se você vai trabalhar numa imobiliária, se você vai trabalhar numa house, se você vai trabalhar com lançamento ou com revenda, você vai trabalhar autônomo, né? Feito isso, você vai começar a identificar qual é a tua praia para prospectar cliente. Então a gente tenta orientar através dos nossos gerentes, né, que são muito experientes, né, a gente orienta, olha, o corretor, vai naquela região ali que eu acho que você vai se dar melhor. Olha, faz isso aqui para prospectar cliente que você leva mais jeito para isso. E aí devagarinho ele vai se achando e hoje a gente tem profissionais muito bem sucedidos na nossa empresa, muitos que trabalharam conosco, hoje são donos de grandes imobiliárias aqui em Brasília. Então, eu sou a prova viva de que vale a pena. São quase 30 anos, né? Hoje eu tenho o orgulho de dizer que sou muito bem sucedido e tudo foi na corretagem. Bom, gente, eu conversei aqui, bati um papo na realidade. Como é prazeroso a gente poder conversar com alguém que tem uma capacidade cognitiva de entendimentos que vão desde o conceito primário ao imóvel secundário, com esse monstro sagrado, que eu posso dizer a partir de hoje, no mercado imobiliário. Vejo o fascínio do que você exerce nos seus olhos. Queria agradecer a oportunidade de ter estado frente a frente com uma das pessoas que é considerada hoje um tubarão no meio desse mercado que é sempre pujante e crescente. Nós da TV Cresce Canal 8 queremos agradecer a você, Rogério Silva, e deixarmos aqui à sua disposição para as suas considerações finais, a toda a equipe da Quadra Imob e, claro, a todas as pessoas que gostariam de conhecer um pouquinho mais desse grande mestre da arte das vendas e da corretagem chamado Rogério Silva. Rodney, eu que agradeço. É uma honra estar aqui, um prazer conversar com você. Quero também agradecer ao Cresce, a nossa casa, né, e deixar um grande abraço aos meus colegas corretores de imóveis, né, e que contem conosco, precisando, as portas da Quadra Imob estarão sempre abertas. Grande abraço. Muito obrigado. Terminamos aqui mais um bate-papo na TV Cresce Canal 8, que tem a direção de Asher Rodrigues e a superintendência do Cresce, aí do nosso querido Tiago. Nós temos nesse momento a oportunidade de dizer para você que se você não curtiu ainda a nossa página, se você gostou desse bate-papo, manda uma mensagem aí para o Rogério, aqui para a TV Cresce. A sua audiência e o seu prestígio para nós é algo muito importante. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, aqui na TV Cresce, Canal 8, Distrito Federal, Brasília.